Saudações, Carlos Oliveira do canal Pergunte ao Carlão. E no vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto muito polêmico no meio dos jovens, no meio daqueles que estão namorando, tendo aí seu relacionamento, seu primeiro namoro, enfim. E é um assunto que é um tanto delicado, mas que com certeza vai trazer um pouco de paz e elucidação para você nessa questão. O que fazer quando um casal de namorado eles têm cometido ato sexual precipitado? Ou seja, eles tiveram um relacionamento sexual antes do casamento. Primeira coisa que nós temos que observar nesse casal é o que levou eles a cometerem tal ato. Um relacionamento sexual, ele não acontece de repente, ele é construído, ele é realizado de forma gradual, de maneira gradativa, e o ápice dessa questão, ele culmina para o relacionamento sexual. Então nós temos que observar o que fizeram esses jovens antes de ter cometido o ato sexual. O que foi feito, como foi feito, o que foi falado entre eles ficavam tempo só, eles tinham algum tipo de contato físico além daquilo que podíamos dizer como seguro dentro de uma situação normal. Então todos esses pontos devem ser observados. Observando esses pontos, essas situações, aí sim nós podemos verificar o melhor caminho para aconselhar esses jovens, para que esses jovens venham ter uma vida cristã sadia a partir de então. Até porque, eu falo para você, nenhuma prática de pecado ela é suficientemente maior do que a graça, o favor imerecido de Deus para com a nossa vida. Isso não significa dizer que eu posso ter uma vida de pecado, que o Senhor vai me perdoar sempre. Eu não quero dizer isso. O que eu quero dizer é que quando nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos a nossa limitude, reconhecemos as nossas falhas e confessamos as nossas falhas, Deus está pronto para nos perdoar, nos dar da sua graça e nós assim continuarmos livres das acusações do nosso adversário. Então, nós temos que observar esses pontos. Observando esses pontos, nós podemos dizer a esse casal se o melhor é que eles venham se separar ou se existe a possibilidade, em comum acordo, é claro, deles continuarem com seu namoro, porém de uma maneira santa, de forma santificada, de uma maneira que eles não venham ceder novamente à prática pecaminosa. Então, nós podemos, através dessa análise, dizer se o ideal é separar o casal, se cada um deve seguir o seu caminho ou se ainda existe a possibilidade de uma manutenção. Como eu falei, é imprescindível que esse casal, a primeira coisa que eles venham fazer não é se afastar de Deus, muito pelo contrário. Eles não devem seguir o exemplo de Adão e Eva que se esconderam. Eles devem confessar a Deus, reconhecer o seu pecado, falar com Deus, confessar a Deus. Deus, eu pequei, eu fiz, eu errei. E mediante a essa situação de confessar a Deus, eles alcançaram aí sim a graça, o favor, o perdão de Deus. Então, esse é o primeiro ponto. E feito isso, feito esse momento de reflexão e de reconhecer o seu pecado, ter ou buscar uma vida a dois de namoro, eu estou falando aqui, de maneira mais prudente, evitando assim tudo aquilo que foi feito antes da primeira vez. Por exemplo, ao invés de se dedicar tempo um beijando o outro, se dediquem estudando a palavra, se dediquem cantando louvores a Deus, se dediquem lendo bons livros, se dediquem pensando o futuro. Feito isso, tendo essa capacidade de entender essa situação, com certeza a possibilidade de se precipitarem novamente sexualmente será nula. Por quê? Porque vocês estão construindo uma maneira de evitar esse tipo de situação e de contato. Então, se vocês querem continuar, mesmo tendo se precipitado sexualmente,
procurem evitar certos contatos físicos, beijos de forma mais demoradas, podemos assim dizer, que despertem o desejo, porque tudo começa com um beijo, com um abraço, enfim. Então, é fundamental que esses pormenores venham ser evitados. Então, ao invés de se dedicarem tempo juntos a esse tipo de prática, se dediquem tempo juntos para uma prática de estudo bíblico, de leitura bíblica, de estarem juntos em eventos bíblicos que construam a formação cristã. Outro, porém, importante quesito é que se dentro desse casal ou em ambos existe algum tipo de exercício ou atividade cristã e, mediante isso, existe a necessidade de não somente, é claro, confessar a Deus o seu pecado, mas de, podemos dizer, confessar as autoridades eclesiásticas. E isso daqui vai para os pastores e líderes que recebem essas pessoas. Ao invés de vocês criticarem as atitudes dessa pessoa, e vocês não estão nessa posição de criticar, porque qualquer um de nós estamos sujeitos a práticas de pecado, seja em qualquer esfera. Ah, mas eu não faço isso, mas com certeza você está sujeito a fazer outras coisas. E você tem que ter isso em mente, essa consciência. Então, ao receber esse jovem casal, esses namorados, ao invés de criticarem, de disciplinar, de fazer uma série de situações que vai manchar ainda mais a integridade, digamos, do caráter desses jovens, vocês têm que acolhê-los, vocês têm que protegê-los. Por quê? Porque se você colocar para todos um assunto muito complexo, Satanás, o adversário, vai dar gargalhadas e vai falar simplesmente para você que você perdeu e ele, Satanás, ganhou. Então, você tem que saber tratar. Então, o fato de muitos líderes não saberem tratar essas questões faz com que muitos casais de namorados não confessem os seus pecados às autoridades eclesiásticas. Então, isso é uma coisa que deve ser observada na preparação como obreiro, saber tratar os casos. E é fundamental você que pecou e que exerce alguma atividade religiosa, algum tipo de liderança no âmbito religioso, é fundamental você confessar às autoridades eclesiásticas do seu pecado e não somente confessar, mas se abster do seu cargo, deixar o seu cargo para se curar, buscar um tratamento, buscar uma nova vida para uma nova conduta cristã que condiz com a condição de ser líder, de ser um representante de fato de Deus e não cair nas astutas armadilhas, como diz a Bíblia, do diabo. Então, fica aí esse conselho para você jovem que se precipitou, que não é o fim. Eu conheço jovens que tiveram relacionamentos sexuais, se curaram, se trataram e hoje ambos são missionários fora do país. Vivem uma vida cristã sadia e graças a Deus, Deus apresentou a eles pessoas sábias para conduzir o relacionamento, porque senão eles talvez estariam aí jogados no mundo, perdidos e sem Deus. Então, fica aí a dica, não é o fim, não é o término de uma vida cristã, muito pelo contrário, foi um deslize que todos estão sujeitos a cometer, mas que com prudência e com desejo de vencer e de se sobrepor sobre a situação, conseguir aí sim de fato ter uma vida cristã melhor. Fica aí com essa reflexão, com esse conselho e com essa mensagem. Que Deus te abençoe, siga o canal, se inscreva no canal e claro, deixe aí seus comentários e nós estamos aqui à disposição para lhe ajudar. Deus abençoe.